Olá, tempo de direção sobrenatural. É o que nós precisamos. Quero deixar com você hoje sobre as 4 colunas. Primeira, provisão especial. A segunda, direção sobrenatural. A terceira, proteção excelente. E a quarta, descobrir as novidades que Deus tem e vivê-las neste ano de 2016. Aqui em João diz o seguinte, capítulo 21. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, e os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo que comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Direção sobrenatural é o que nós precisamos e dependemos. Todo mundo tem uma direção, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma coisa para dizer. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos de nos submeter ao Espírito de Jesus para recebermos a direção sobrenatural. Então veja, aqui Pedro, eles estavam decepcionados com as coisas que haviam passado e ele resolveu voltar à atividade normal dele, ele resolveu voltar à pesca, era uma necessidade. E eles foram pescar, e a Bíblia diz que naquela noite nada apanharam, ou seja, eles foram na direção humana, eles foram no lógico, no óbvio, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego, então eles foram na direção natural. Hoje, a igreja, as pessoas estão muito humanizadas, nós temos esquecido de nos submeter inteiramente e plenamente ao Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso fortalecedor. Então vejam, eles foram e nada pescaram naquela manhã. Agora, ao amanhecer, sempre haverá um amanhecer na tua vida. Sempre haverá um dia novo, um dia especial. Eles estavam frustrados, decepcionados com todos os acontecimentos, inclusive com a morte de Jesus Cristo, mas agora, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todo amanhecer, Deus traz uma revelação, traz uma direção. Todos os dias, nós podemos contar com um novo tempo, com algo novo de Deus. E Jesus apareceu e disse, vocês têm alguma coisa para comer? A resposta muito sábia, eles disseram não. Precisamos entender que a Bíblia nos diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Talvez se fosse eu e você, eu diria, não, tem aqui uns peixinhos, tem aqui umas tilapinhas, tem umas coisinhas aqui, mas não era a resposta que Jesus precisava ouvir para poder agir. Quantas vezes nós tentamos nos enganar a nós mesmos, dizendo, não, está tudo bem, não está tudo bem. Ou então deixamos de falar a verdade, de sermos sinceros por vergonha, por medo de nos criticarem. Mas quando Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa de comer? Eles foram bem objetivos, não. É o que nós precisamos diante das dificuldades, diante das nossas falhas. Confessar, Jesus, realmente eu não tenho nada. Jesus, eu estou vazio. Jesus, eu estou sem o recurso. Jesus, o que eu tenho não será suficiente. Não a gente ficar pensando logo em meios alternativos, caminhos alternativos, mas a gente ser sincero com Deus, dizer não, Senhor. Ou seja, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu reconheço que eu sou falho, existe a possibilidade de Deus me corrigir. E aí Jesus falou assim, ok, vocês não têm nada? Eu tenho. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco. O que veio sobre eles naquela hora? Uma direção sobrenatural. É isso que nós precisamos nestes últimos tempos. É deste Espírito de Jesus que nós precisamos nos submeter, de buscarmos a direção sobrenatural para a faculdade que você pretende fazer, para o ministério que você pretende exercer, para as obras que você pretende fazer, para seguir o próprio Jesus, nós precisamos ser ungidos com esta palavra. Jesus foi e ungiu aqueles homens com uma direção sobrenatural. Sabe, o GPS que todos nós usamos para ir para lá e para ir para cá, o mundo está muito confuso. Nós precisamos do God's Power of Salvation. Poderíamos acrescentar isso, o poder de Deus, a salvação e o poder de Deus, a direção de Deus é a salvação para a tua vida. A direção sobrenatural será importante para você. E assim, eles foram e lançaram. Por quê? Quando Jesus nos dá a direção sobrenatural, em Isaías fala o seguinte, que os caminhos estão tortuosos,
que Deus está querendo ir à nossa frente para endireitar os caminhos tortuosos. Ou seja, a direção sobrenatural vai facilitar. Quando você caminha por ruas muito sinuosas ou por caminhos alternativos, o trajeto demora mais, a chegada custa mais. Mas quando você permite Deus ir à frente e você vai após ele, o caminho então é plano, a confusão é desfeita. Precisamos deixar Jesus nos dirigir através da direção sobrenatural, porque as armas do inimigo serão conhecidas, serão desarmadas, serão desativadas. E assim eles foram e lançaram a rede, e o que aconteceu? Eles tiveram um suprimento especial. Tiveram 153 grandes peixes, ou seja, 1 mais 5 mais 3 significa os dons do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que eles pegaram 153 grandes peixes, está dizendo que 1 mais 5 mais 3 é igual a 9. Ou seja, o que nós precisamos é ser ungidos, é permitir que os dons do Espírito Santo venham sobre nós, que os dons do Espírito Santo estejam plenamente atuando em nós. Este é o segredo, esta é a revelação dos 153 grandes peixes. Temos muitas outras coisas, mas o 153 significa os 9 dons do Espírito Santo em atividade. Este é o momento de você buscar, orar e deixar ser guiado pelos dons do Espírito, pela palavra da verdade que vai nos trazer a direção sobrenatural e vai nos dar os recursos e nos trazer aquilo que nós precisamos. Então, lá em Coríntios, você lê sobre os dons. Você vai ver que a um foi dada a palavra de sabedoria, outro foi dada a palavra de profecia, outro foi dado o dom, a palavra de ensino, e assim vai seguindo, e os 9 dons em atividade vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida, e aonde você lançar a sua rede, aonde você lançar a sua palavra, debaixo dessa revelação, o Espírito Santo irá atuar. Que você tenha um dia especial. Lembre-se, direção sobrenatural. Busque do Espírito Santo. Deixe ele te ungir. Eu te abençoo. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar estas vidas. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos dirigir com a direção sobrenatural. Neste mundo perdido, neste mundo cheio de confusões, vem Espírito Santo, unge a nossa vida. Que os dons do Espírito Santo estejam se manifestando. Que nós possamos nos abrir, ó Deus. Estamos vazios dos teus dons. Precisamos reativar os teus dons. Precisamos, ó Deus, destes dons em operação, em atividade. E que nesta manhã, os dons do Espírito Santo que foram parados, que estão paralisados, possam serem reativados nesta pessoa, neste dia, na sua vida, na tua casa. Que os dons do Espírito Santo estejam ativados, renovados, como Deus restaurou a Pedro naquela noite, naquela manhã. Os dons do Espírito Santo sejam a tua cura, seja a tua vida, e o Espírito de Deus te guie em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você esteja vivendo e andando debaixo desta direção sobrenatural. Leia este livro, leia a Bíblia e busque. Deixe os dons do Espírito Santo atuar na sua vida. Beijos no coração, até mais.